Eu não costumo fazer vídeo sobre livros, mas esse livro aqui, pessoal, que eu terminei de ler recentemente, eu pensei, cara, eu preciso gravar um vídeo lá para o YouTube sobre esse livro. É do Howard Marks, O Mais Importante para o Investidor, Lições de um Gênio do Mercado Financeiro. Em inglês é The Most Important Thing, o nome do livro. Cara, por que que esse livro me chamou tanto a atenção? Eu decidi gravar aqui, porque de todos os livros que eu já li sobre investimento, talvez esse seja um dos que mais esteja alinhado com a minha filosofia de investimentos, com a filosofia da estratégia 500 pratas. E eu pensei, cara, putz, tudo que tudo que eu gosto de fazer, de investir, que eu defendo, que é a melhor forma de investir, parece que foi compilado nesse livro aqui. Não 100%. Tem um problema nesse livro, que é o que eu enxergo em praticamente todos os livros de investimentos que eu leio. E eu vou falar isso mais pro final do vídeo do que se trata. Bom, o que que eu quero fazer aqui? Eu não vou falar de todos os 20 capítulos que tem no livro, mas eu quero trazer para a prática, fazer um apanhado geral do livro e como você pode enxergar isso no nosso mercado de investimentos de ações, de fundos imobiliários, os ensinamentos que ele traz nesse livro. Vamos lá, então, vou trabalhar esses pontos, tá? Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, sou economista, especialista em investimentos, consultor habilitado pela CVM. Todas as formas que eu posso ajudar, deixo na descrição. Tem uma comunidade no YouTube onde todas as segunda-feiras eu entro ao vivo, pessoal, faço análise de mercado e mostro a minha carteira de investimentos. Vou deixar o QR Code aqui, caso você tenha interesse em conhecer. Então vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo aqui, né? Veja bem, vamos dividir aqui em duas grandes escolas aí o mundo dos investimentos, né? Existe aquele investidor, aquele grupo de investidores que defende que a gente não tem como bater o mercado, porque o mercado é eficiente, o preço é o que é e a gente sempre vai andar mais ou menos na média. Os fundos de investimentos, por exemplo, eles são poucos os fundos que conseguem bater o mercado. O que é bater o mercado? Ah, eu vou fazer uma carteira investindo no Brasil, eu vou ganhar mais do que o índice Bovespa. Tem gente que diz que isso é quase impossível, ou talvez impossível de acontecer. Então eh, você deve investir diretamente no ETF Ibov, por exemplo, né? O Bova11 lá, que é do Ibov, que aí você vai andar na média. É impossível, na média, você bater o mercado. De fato, né? Porque a média é a média. Então, se você na média, os investidores vão andar junto com o mercado, certo? Porque uns ganham a mais, outros ganham a menos e forma a média. Mas aí é que tá. Alguém fica acima da média, alguém fica abaixo da média. E é nesse ponto que eu me identifico tanto com o livro, porque eu não sou da escola de que você nunca vai bater o mercado. Eu sou da escola que, sim, você vai bater o mercado quando você faz a coisa certa. E são esses pontos que são tão trabalhados nesse livro. Então vamos lá. Primeiro, por exemplo, vou mostrar isso aqui, ó. Ele fala muito, Howard Marks fala muito no livro sobre os ciclos, né? No mercado financeiro, mercado de capitais, o preço das coisas andam em ciclo. Tudo anda em ciclo. E eu posso ver aqui, por exemplo, eu tenho desde 2009 aqui, então eu tenho mais de, deixa eu ver se eu pego um histórico maior aqui, ó. Vamos pegar um histórico bem grande aqui, ó. Olha só, desde 99. Então eu tenho mais de 25 anos para a gente analisar isso. O que que eu tenho aqui na tela? Vamos primeiro olhar para o gráfico amarelo e para o rosa aqui, tá? Pro rosa, vermelho, alguma coisa assim. Então, olha só. Esse amarelo é a taxa de juros. Esse rosa aqui é o índice Bovespa. Vocês conseguem perceber, olhando aqui na tela, que existe uma correlação inversa? Estão correlacionados. Quando a taxa de juros cai, ó, se eu deixar a linha aqui, ó, vertical para vocês observarem. A taxa foi caindo, a bolsa foi subindo, certo? Depois a taxa voltou a subir, a bolsa caiu. Depois um longo período de queda de taxa e a bolsa só subindo. Isso foi de 2003 até 2008, né? Uma grande valorização. Depois inverteu, bolsa para baixo, taxa para cima e assim a gente vai. O tempo todo nesse sobe e desce. Um sobe, outro desce. Um sobe, outro desce. Recentemente, o que está acontecendo? Ó, 2015 para frente, 2016 ali a taxa começou a cair, caiu até 2020, que foi lá em 2%, e a bolsa voou. Quando a taxa lateralizou, a bolsa lateralizou. Então,
Historicamente, a gente tem uma informação aqui, que concorde ou não concorde, é o que aconteceu nos últimos 25 anos. A taxa de juros e a bolsa de valores andam na contramão. Aí, o livro traz uma coisa muito importante, uma frase muito importante da qual eu concordo. Você nunca vai saber o futuro. Qualquer investidor, gente, olha o que eu vou falar aqui. Qualquer analista, investidor, gestor de fundo, influenciador da internet que te diga para onde vai a bolsa de valores, para onde vai a taxa de juros, para onde vai a ação X, a ação Y, esse cara está sendo um charlatão. Porque não tem como a gente prever o futuro quando a gente fala de investimentos. Não tem como prever o futuro. Agora, o que tem como ser feito é a gente diminuir essa aleatoriedade com base na informação que a gente tem do passado. Como que isso funciona? Dá uma olhada aqui. Eu olho esse gráfico nos últimos 25 anos, e aqui eu tenho um gráfico de 25 anos, mas se você encontrar um gráfico de 100, de 200 anos, vai ser a mesma coisa. Sempre foi assim. Até que os dados nos mostrem algo diferente, é isso que a gente tem para hoje. Então, eu sei que sempre que a taxa de juros estava alta, ela caiu e a bolsa subiu, né? Então aqui, por exemplo, estava alta, tinha acabado de subir, aí ela caiu, a bolsa dá uma recuperada, certo? Aqui mesma coisa, ó, caiu, a bolsa subiu. E isso leva anos para acontecer. Ó. Eu estou falando de 2016 até 2020, então ficou 4 anos a taxa caindo, 4 anos a bolsa subindo. Depois fica um tempo aqui, ó, a taxa de juros está lá em cima, a bolsa está lá em cima. Eu sei que cada vez que a taxa cai, a bolsa sobe. Historicamente me mostra isso. Então, qual que é o meu papel como um investidor inteligente? Que vai conseguir ter um retorno acima da média. Identificar em que ponto a taxa está. Então, se você olhar aqui hoje, nesse gráfico, e a nossa taxa de juros está em 13,25. Historicamente olhando, eu te pergunto, a taxa de juros ela está alta ou está baixa? A tendência é que ela suba ou caia em algum momento pelo patamar que ela está hoje. Se você chegar à conclusão que a taxa de juros está alta e que ela precisa baixar, em algum momento ela vai baixar, significa que o preço das ações tem potencial de alta. Então, o mais importante não é você prever o futuro, mas você identificar em que momento do ciclo você está. Se você está num momento que a coisa tende a corrigir para cima ou para baixo, entendeu? Então, se eu olho esse momento do ciclo aqui, taxa de juros, se você diz assim, não, eu identifiquei, Leandro, que a taxa de juros está alta, em algum momento ela vai cair. Então, é momento de comprar ações. Porque, historicamente, nos últimos 25 anos que eu tenho aqui, você pode pegar gráfico de 100, 200 anos, como eu falei, você vai ver isso. Quando ela cai, a bolsa sobe. Então, se você me perguntar aqui agora, Leandro, a bolsa vai subir nos próximos 5 anos? Eu vou te dizer, não sei. Por quê? Porque eu não tenho uma bola de cristal aqui. Agora, o que eu sei? O que eu sei é que, historicamente, quando a taxa de juros cai, a bolsa sobe. E também o que eu consigo enxergar é que nós estamos no momento em que a taxa de juros está alta. Então, eu não sei para onde a bolsa vai, mas olhando para trás, a possibilidade de ela subir em algum momento, daqui a 1, 2 ou 3 anos, é muito grande. Então, o que que eu faço? Eu me posiciono. Beleza? Então, esse é um primeiro ensinamento que a gente tira aqui do livro. E aqui, ó, eu vou diminuir um pouco o espaço, porque a partir desse ponto aqui, de 2013, a gente tem um outro índice, que é o índice IFIX, que mede o preço dos fundos imobiliários. E eu só trouxe ele aqui, por mais que ele seja um tempo menor, para que você consiga perceber que ele funciona da mesma forma. Então, olha só, em 2016 a taxa caiu, o índice IFIX, que é de fundos imobiliários, e o índice Ibovespa, que é da Bolsa de Valores, também foi se valorizando. E depois, quando a taxa sobe, eles andam de lado, mesma coisa. Então a gente está vendo aqui os fundos imobiliários andarem de lado, assim como as ações, né? Desde 2020, a gente está há 5 anos andando de lado. Muita gente está comprando renda fixa agora. Por quê? Porque está lá em cima, porque nos últimos 5 anos a bolsa se mostrou que não dá retorno nenhum. Mas aí eu te pergunto, a bolsa é ruim? Os fundos imobiliários são ruins? Ou é uma questão cíclica? Isso aqui tudo, gente, o livro explica muito bem. Eu estou mostrando na prática para você o que o livro explica, tá? Então, o que Howard Marks diz é:
esses momentos aqui, quando a gente olha para o passado e a gente identifica o momento do ciclo, é o que mais nos dá a oportunidade de ganhar dinheiro. Então, se você me perguntar, Leandro, qual é o momento que você enxerga para o ciclo? Eu enxergo que a gente está num momento de inversão. A gente já está há 5 anos nesse ponto. Em algum momento, daqui 1 ou 2 ou 3 anos, eu não sei quando, eu não sei com que intensidade, mas eu sei do meu momento atual. A posição que a gente se encontra agora é no lado de cima do ciclo de juros. E isso força o preço das ações dos fundos imobiliários para baixo. Em algum momento isso inverte e os títulos, os preços dos ativos de renda variável disparam. Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Não só eu, mas os membros da comunidade que conhecem a minha carteira. Todo mês eu atualizo a carteira para eles, toda semana eu entro ao vivo com eles, mostro a minha carteira. Todo mundo conhece a minha carteira e sabe que eu estou muito bem posicionado em renda variável com ativos de qualidade, porque o ciclo está favorável para isso. E esse é meu pensamento e confirma esse pensamento com o livro de Howard Marks, tá? Então vamos lá. Eu trago um outro exemplo aqui para você entender. Agora, diferente daquele gráfico, eu peguei dois gráficos aqui que eles não são com correlação inversa, mas são com correlação direta, né? Então, veja bem, aqui eu tenho em amarelo o preço do ferro e eu tenho em roxo o preço da Vale, a cotação da Vale. E eu tenho desde 2014, 2015 aqui, né? 2014, tá? Junho de 2014. Então veja que quando o preço do ferro cai, o preço da Vale cai. Ferro sobe, Vale sobe e assim vai. Então eu consigo identificar aqui, e agora está acontecendo a mesma coisa. Olha só como está preciso isso aqui, gente. Quando eu pego esse ponto, está praticamente colado o ferro e a Vale. Então quando você vai analisar a Vale, você não precisa nem olhar a Vale, você olha o ferro. Porque a gente está vendo que por mais de 10 anos aqui, que é o histórico que eu tenho, a Vale anda junto com o ferro. E aí, quando você olha esse gráfico, aí eu vou tirar a Vale da tela, eu vou olhar só o ferro. O que que você enxerga para o ferro? Você enxerga que ele está no momento que ele está barato ou está caro? Qual é o ponto do ciclo? Entendeu? Porque olha só, em 2021 eu vi o ferro, deixa eu colocar o preço regular aqui, ó. O ferro estava sendo negociado, chegou a bater ali, ó, US$ 220, tá? A commodity de ferro. Hoje a gente está vendo US$ 106, menos da metade. Então, há 4 anos o ferro está caindo. Aí você pode estudar o porquê tal, mas a pergunta o que eu quero que você pense para tirar da reflexão do livro é: em que momento do ciclo da commodity de ferro a gente está? Num momento de alta? Não vejo isso, porque a gente está pela metade do preço que esteve em 2021. Está no momento de baixa, ele está caindo o preço do ferro há 4, 5 anos. Então, se você concorda que a gente está no momento de baixa, olha o que eu vou falar. A maior parte dos investidores vai olhar a Vale, dos investidores, né? Eles olham a Vale, deixa eu botar a Vale aqui de novo. Aqui, ó. E deixa eu colocar percentual aqui para você entender. Ó, eles olham a Vale e eles pensam assim, cara, a Vale estava lá em cima em 2021 e fica naquele vai e vem e só desvaloriza a empresa. Ah, bosta numa empresa, não quero mais investir. A maior parte dos investidores vai pensar isso. Por quê? Porque só olha um passado recente e não entende em que momento do ciclo a gente está. Se você olhar o momento do ciclo do ferro, você pode pensar assim, cara, deu, né? Não sei quando, não sei com que intensidade, mas em algum momento essa commodity vai virar para cima de novo. E se ela vai virar para cima, a Vale vai para cima. Então você faz o quê? Você compra a Vale. Não interessa que a Vale está 4, 5 anos desvalorizando, isso não quer dizer nada. Se você identifica o momento do ciclo e o momento do ciclo ele aumentou muito as chances de retorno, é o momento que você deve comprar. E não aqui. Só que veja bem, a maior parte das pessoas vão gostar de comprar aqui, ó. Entendeu? Por quê? Porque viu o ativo subir 200, 300%. Aí pensa, caramba, é impossível perder dinheiro com Vale. A galera já tá ganhando 100, 200%. Eu vou entrar também. Aí o cara entra aqui. Entra por quê? Porque tá subindo e todo mundo tá comprando. E o ciclo da commodity? Tá no talo. Tá lá em cima, tá no ponto mais alto, mais arriscado, com menor chance de ganho que existe. Aí o camarada vai lá e compra só porque tá subindo.
E aí, quando tá caindo, ele não quer comprar, porque, nossa, todo mundo já perdeu 10, 20, 30, 40, 50%. Eu é que não vou investir nessa tranqueira dessa empresa. E é o melhor momento para comprar. Vocês estão entendendo como vocês têm que limpar a mente do que a galera fala aí de besteira na internet e aprender a enxergar os ciclos? Isso aqui é a minha forma de investir. Gente, eu estou me embasando num dos livros mais importantes do mundo de investimentos, que é o livro do Howard Marks. Ele fala exatamente essas coisas que eu estou te falando. Você está entendendo? Então, estuda porque você vai ganhar mais dinheiro na bolsa e você vai conseguir se livrar de ter que seguir só um ETF, tá? Olha só, eu trouxe um outro ponto aqui, uma imagem que representa muito bem o que o Howard Marks traz no livro, que é a diferença entre preço e valor. O preço, gente, e o valor, ele funciona o tempo todo como se fosse um pêndulo, como se fosse uma balança que ele passa pelo equilíbrio raras vezes. E o que acontece é que eu vejo o tempo todo o preço subir e o valor cair, o valor fica menor que o preço, e daqui a pouco inverte, o valor vai para cima e o preço vai para baixo. Então a gente sempre tem esse desequilíbrio. E aí eu te pergunto, eu quero que você coloque nos comentários, dá um pause no vídeo e coloca nos comentários, quando é o melhor momento para eu comprar um ativo? Quando o preço está aqui embaixo e o valor está lá em cima? Ou quando o preço está lá em cima e o valor está aqui embaixo? O que você acha? É muito óbvio isso aqui, né? Quanto mais baixo o preço e mais alto o valor, melhor é de eu comprar um ativo. Na prática, o que acontece é um gráfico muito parecido com esse aqui, ó, tá? Esse gráfico aqui está em inglês, mas o que quer dizer é o seguinte: aqui nesse ponto eu tenho o preço da ação, tá? Na, no eixo vertical. No eixo horizontal eu tenho o tempo. Ao longo do tempo, o que acontece? Essa linha vermelha é o valor. É o preço que deveria valer um ativo, né? É o valor intrínseco de um ativo. Esse é o valor. Só que o preço de um ativo, ele não acompanha essa linha vermelha tão precisamente. Isso aqui é como se você fosse lá, faz um valuation, aí esse é o preço, vai cravando o preço pelo valuation, né? De acordo com as suas estimativas, taxa de retorno que você quer ter, tá? Inclusive, eu tenho uma planilha de valuation que eu mesmo vou alimentando ela e eu disponibilizo ela o tempo todo atualizada para os membros da comunidade, tá? Disponibilizo a planilha, ensino você a fazer o valuation, mas também coloco lá a planilha disponível com os meus critérios. Então, essa linha vermelha é o valor intrínseco. Essa linha preta aqui é o que acontece de fato no mercado. Isso aqui representa aquela balança. Às vezes, ó, o preço está abaixo do valor. Às vezes, o preço está acima do valor intrínseco. Então, o que eu devo fazer para conseguir ter um retorno acima da média? Sempre que o valor está abaixo, sempre que o preço está abaixo do valor intrínseco, eu compro. Quando o preço está acima do valor intrínseco, se eu sou um investidor especulador que eu comprei para vender, é o momento de eu vender, tá? Porque a chance de eu ganhar dinheiro diminui. Se eu sou um investidor que eu compro para gerar renda, para longo prazo, que está bem mais alinhado com a estratégia de 500 pratas aqui, que é investimento de longo prazo, eu não vendo, mas eu paro de comprar, entendeu? Então a gente compra, compra, compra aqui, para de comprar aqui. Vai comprar o quê quando está nesse momento aqui? Vai comprar outra ação que está no ponto de baixo. E se eu não achar nenhuma, aí eu faço caixa. Porque em algum momento elas voltam para baixo do valor intrínseco, entendeu? Aí a gente faz caixa. Agora, por que a gente deve fazer isso? Porque sempre que você compra um ativo abaixo do seu valor intrínseco, veja bem, a chance de você ganhar dinheiro aumenta. Ou seja, em outras palavras, o risco diminui daquele investimento. E o retorno projetado daquele investimento aumenta. Entendeu? Porque imagina o seguinte, o que é valor intrínseco? Eu projeto aqui, eu faço o cálculo do preço de uma empresa, vamos pegar aqui nesse ponto aqui. E eu chego à conclusão que se eu investir ela e carregar para o resto da vida, pelo potencial de crescimento e tudo mais, eu vou ganhar 15% ao ano. E isso seria o que eu quero nessa linha vermelha.
Se eu pago um pouquinho mais, eu não vou ganhar 15% ao ano, eu vou ganhar 14%. Se eu deixo para comprar nesse ponto aqui que está abaixo, poxa, nessa linha aqui eu projetei que eu vou ganhar 15% ao ano. Então aqui, de repente, eu vou ganhar 17% ao ano. E a chance disso dar errado é menor, porque eu estou pagando mais barato do que deveria valer essa empresa. Isso aqui acontece o tempo todo. Veja o que acontece quem comprou muito lá em cima. É normal que passe um período de ajuste e correção até aqui. Eu consigo ver isso aqui em um gráfico que eu não abri aqui, mas eu vou abrir rapidinho porque eu lembrei. Tá? Ó, eu vou entrar aqui no Oceans 14 e eu vou pegar a VEG. Quando eu venho cotação versus lucro, o que eu consigo ver aqui, gente? Basicamente, o lucro fala muito do valor intrínseco de uma empresa, porque a cotação segue o lucro. O que eu vi aqui na VEG? Olha só, essas barras verdes aqui são o lucro da empresa. Essa linha amarela aqui é o preço. Você consegue perceber isso aqui? Olha só, aqui seria nas barras verdes o valor intrínseco. O preço estava abaixo. Olha o retorno que teve quem investiu em VEG. Voou, certo? Agora você percebe que aqui a linha amarela, nesse ponto, em 2020, o preço da VEG estava muito acima do lucro da VEG. Então ele descolou. É como se o preço tivesse superado o valor. As chances de retorno aqui diminuem bastante. E o que foi que aconteceu? Deu para ganhar dinheiro? Deu. Mas veja que o cara que comprou em 2020, em 2021 ele não ganhou nada, 2022 não ganhou nada, 2023 ele não tinha ganhado nada. Ele ficou 3 anos andando de lado. E ele andou de lado até que a linha amarela entrasse de novo dentro do lucro. Ou seja, aqui em 2023, o preço da VEG foi abaixo do valor da VEG, na minha análise. A gente chegou nesse ponto do gráfico aqui, ó. Ele conseguiu voltar para baixo. E aí o camarada foi lá e comprou. O que aconteceu? Ele pagou 36 e agora ele já está com ativo em 53. Então ele ganhou rápido. Agora, se você me pergunta, olhando esse gráfico aqui, é claro que isso aqui é uma forma de analisar, tá? Eu vou te fazer uma pergunta para você refletir. A cotação da VEG está abaixo ou acima do seu valor? Olhando por esse gráfico, está basicamente encostado, entendeu? Então, eu não posso dizer nem que a VEG está cara, nem que a VEG está barata. Olhando só esse gráfico. Claro que eu tenho que me aprofundar na análise. Só que a ideia aqui é que você entenda esse pêndulo que acontece. Ele chama de pêndulo mesmo no livro, o Howard Marks, né? O mercado é um pêndulo, ele vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, que é o que acontece aqui, ó. Vai para cima, vai para baixo do lucro, vai para cima e assim vai indo. Cabe a você identificar em que ponto você está. Tem como a gente prever o futuro aqui? Não tem. Mas se eu tô num ponto que é mais favorável, ou seja, nos pontos que o preço entra no valor, faz mais sentido o investimento. A chance de retorno e a redução do risco são significativas, tá? Vamos lá. O que mais que eu posso trazer aqui? Olha só, esse gráfico aqui, ele fortalece tudo que a gente está falando aqui, que são os ensinamentos que o livro traz. Esse gráfico aqui, ele basicamente representa... É muito comum a gente ver esse gráfico quando a gente vai estudar o mercado eficiente de Markowitz, né? Eu já fiz vídeo aqui no YouTube bem completo, bem aprofundado sobre a teoria de Markowitz. E basicamente o que a gente tem é assim, ó. Existe uma relação risco, aqui embaixo eu tenho o eixo do risco, e retorno. Então, por exemplo, cash, que é caixa, né? Você deixar dinheiro lá na Selic ou no CDB do bancão. O seu retorno aqui, ó, no eixo vertical, ele não vai ser tão alto, só que o seu risco também vai ser bem baixo. Aí se você diz assim, olha, eu quero correr um pouquinho mais de risco, né? Aí você vai pegar os títulos do Tesouro pré-fixado, indexado à inflação, por exemplo, aqui, os government bonds. Então você vai aumentar o seu retorno, mas também vai aumentar o risco. Aí você pensa, não, ainda não está bom para mim, eu quero mais retorno. Aí você vai para as ações de dividendo. Então você aumenta um pouquinho o risco, mas aumenta o retorno.
Assim por diante. Eu tenho até aqui, ó, lá na ponta eu tenho as criptomoedas, eu tenho as commodities, né? Então você pode ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Só que o risco também aumenta. Isso, só que agora presta atenção. Esse gráfico aqui, gente, ele representa o preço junto com o valor, tá? Ele representa essa imagem aqui, ó, o equilíbrio, valor e preço equilibrado. Ou ele representa esses pontos de cruzamento aqui, ó, onde o preço está exatamente dentro do valor. Ou olhando a VEG aqui, ó, esse ponto que a gente está vendo agora, o preço cravado com o valor, entendeu? Ele representa isso, esse gráfico. E o que que acontece com esse gráfico aqui quando a gente vê essas distorções, que o preço vai para fora ou para dentro do valor? O que que acontece com esse gráfico aqui? Vou mostrar, vou imaginar junto com vocês. Olha só, eu coloquei até aqui para a gente fazer uma animação para você entender o que acontece. Então vamos pensar aqui, ó, nas ações de dividendos. Quando o preço ele foge para cima do valor, aquela bolinha vai sair do lugar. Quando ele entra dentro do valor, aquela bolinha também vai sair do lugar. E o que acontece aqui, ó, vamos pensar junto para que você consiga entender. Esse desenho aqui, ó. Vamos lá, vamos focar aqui nas ações de dividendos. O que que você acha que acontece quando o preço sobe? O preço do ativo subiu muito. Então você foi lá e fez um cálculo, chegou à conclusão que vale R$ 30 uma ação de dividendo que você quer colocar na carteira. Aí o preço foi para 35. Quanto mais caro você paga, menor é o seu retorno, certo? Menor é a perspectiva de retorno. Então essa bolinha aqui, ó, ela vai descer. E quanto mais caro você paga, maior é a chance de queda. Ou seja, o risco aumenta ao investir nessa empresa. E se o risco aumenta, essa bolinha vem para cá. Beleza? Então aqui é o novo ponto que ela vai ficar quando o preço sobe. Agora vamos voltar aqui para a estaca zero. O preço era 30 e aí ela caiu para 25. Se você vai me pagar mais barato, a chance de retorno ela aumenta. Aliás, o potencial de retorno aumenta. E as chances disso dar certo? Aumenta também. Porque você está pagando mais barato. Então, quanto mais uma ação cai, menor é a possibilidade de ela continuar caindo. Desde que ela tenha valor. Por isso você tem que aprender a conhecer o valor, fazer análise fundamentalista. Então, o risco diminui. E essa bolinha veio para cá. Logo, eu tenho esse movimento aqui, ó. É isso aqui que ocorre quando o preço desloca do valor. Então, aqui seria uma ação no seu preço justo. Isso aqui é o que eu concordo e é o que explica Howard Marks no livro, tá, gente? Eu tô só decifrando aqui para ficar mais fácil para vocês. Então é uma mistura de opinião minha com a opinião de Howard Marks, porque eu concordo, tá? E eu já venho desde 2008 falando dessas coisas aqui para vocês. Então vamos lá. Você pensa comigo. Uma ação ela tá a 30. Quando ela vai para 35, o que que acontece geralmente? Ela começa a despertar o interesse das pessoas. Ela foi para 40, mais gente fala daquilo. Ela foi para 50, todo mundo diz, cara, eu vou comprar. Pô, não para de subir, velho. Tava em 30, já tá em 50. Não, não posso ficar de fora disso, eu vou comprar. Quanto mais sobe, mais as pessoas querem comprar. Mas quanto mais sobe, mais a bolinha vem para onde? Vem para cá, ó. Então aqui as pessoas começam a se interessar. Olha aqui, que loucura que é isso. Pensa não no preço da ação, porque todo mundo só quer saber o gráfico da ação. Ninguém olha isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Agora pensa nisso aqui, olha essa bolinha. Aqui as pessoas ainda estão meio céticas com a ação, mas já começam a se interessar. Quando a ação sobe mais o preço, a bolinha vem para cá. As pessoas começam a pensar, agora está ficando interessante. Qual é a lógica, velho? O retorno diminuindo e o risco aumentando. Quando chegar aqui, cara, o preço tá na lua já, né? Subiu demais. Todo mundo quer comprar essa porra. Olha isso aqui. Qual é a lógica? Retorno quase zero de potencial, risco lá em cima. Agora vamos pensar o contrário. Chegou aqui, o mesmo cara que comprou quando a bolinha estava aqui, ou seja, preço lá em cima, ele desanimou total, né? Falou, tá louco, não dá, não dá, não tem condições, eu vou sair fora dessa porcaria, porque eu sabia que eu ia perder dinheiro nisso. Aí o preço continua caindo.
né? O preço caiu um pouquinho, era 30 o preço justo, né? Tá em 25. A bolinha vem para cá, ó. O que acontece aqui? O retorno aumentou e o risco diminuiu. Aí o cara que olha só o gráfico de preço, ele vai dizer, sabia que eu tava certo. Olha só, não para de cair essa merda aí, ó. Só louco tá comprando isso aí. E você diz, cara, será que essa ação realmente é boa, né? Eu avaliei ela 30, mas já tá em 25. Aí ela vai para 20. Olha o que acontece, retorno lá em cima e risco diminuindo. Cara, é excelente negócio isso aqui. Sempre que eu pego essa linha e eu passo para baixo, eu não devo comprar, mas se eu jogo para cá, quanto mais para cá ela vem, mais interessante é de comprar. Só que para ela vir para cá, o preço tem que cair. E aí, quando ela chega aqui, ó, já tá em 15 reais, né? Aí, cara, todo mundo tá louco, não vou comprar essa ação. Eu acho que errei. Aí o Howard Marks, ele fala mais uma coisa no livro. Você tem que estar muito seguro do valor da empresa, do valor que você enxerga na empresa. Ou seja, você tem que ter certeza que essa bolinha deveria estar aqui. É isso que ele diz. Você tem que ter certeza que essa bolinha deveria estar aqui. Então, se ela vem para cá, não tem lógica. Essa bolinha tinha que estar aqui. O que ela tá fazendo lá em cima? Por que ela tá me dando um retorno menor? Aliás, um retorno maior e um risco menor. Cara, eu preciso comprar. E quanto mais essa bolinha vai para lá, mais eu preciso comprar. Por quê? Porque eu tenho certeza que essa bolinha deveria estar aqui. É isso que ele fala. E aqui eu tenho um melhor potencial de ganho. Agora, para fechar tudo isso aqui, eu trago essa imagem, tá? Essa imagem aqui eu já fiz post no Instagram com ela, eu já usei ela, porque eu acho simplesmente fantástica. O carinha que tá aqui, ele não tinha a menor noção, né? Talvez do que tava acontecendo, mas isso representa, cara. Tá no nosso, faz parte, né, do ser humano. O Daniel Goleman falou isso, né, no comportamento do investidor, psicologia dos investimentos, que a gente tende a andar, a gente tende a seguir manada. Então, se todo mundo está comprando um ativo, você vai ficar inseguro de andar na contramão. Você vai querer comprar porque todos estão comprando. Se todos estão vendendo, você vai querer vender porque todos estão vendendo. Faz lembrar alguma coisa? Fundos imobiliários, por exemplo? A maior parte está vendendo, falando mal. Será que essa aqui não é o grupo da galera que está indo pro lado da manada do fundo imobiliário? Quem é que ganha dinheiro nesse mercado? Esse camarada aqui, ó. É o que anda na contramão. Então, quando você vê essa bolinha aqui em cima, significa que o preço caiu mais do que deveria. Eu enxergo os fundos imobiliários aqui, por exemplo. Então, imagina que o fundo imobiliário deveria estar nessa bolinha. Ele está lá. Ou seja, o retorno aumentou e o risco diminuiu. Por quê? Porque o preço está caindo. E esse grupo aqui, ó, a manada, hoje, a manada fala mal do fundo imobiliário. Agora, nesse momento do vídeo que eu estou gravando, você leia os comentários para ver quem assistiu até aqui, senão vai ter um monte de gente me xingando, falando mal, criticando, porque eu estou aqui mais uma vez defendendo os fundos imobiliários. Sabe por que, que eu estou defendendo e todo mundo está me xingando? Porque isso aqui é todo mundo. Mas eu, cara, eu quero ser esse cara aqui, ó. Eu estudo para ser esse cara aqui. Eu acabei de ler um livro inteiro que me ensina a ser esse cara aqui. Os membros aqui da comunidade, eu ensino as pessoas a serem esse cara aqui. A ser o cara que enxerga que a bolinha foi para o lado certo para comprar. Mas para a bolinha ir para esse lado, o preço tem que cair. Esses são os ensinamentos, pessoal, do livro do Howard Marks. Espero que eu tenha te ajudado com mais essa aula. Lembrando, todas as segundas-feiras eu entro ao vivo na minha comunidade. QR Code aqui, link na descrição. Os membros conhecem a minha carteira, que é muito baseado nisso que eu te ensinei aqui, ó, hoje. Se você quer aprender a investir comigo do zero, eu tenho um curso de investimento que vai do zero ao avançado, link na descrição. E eu também tenho uma consultoria. Às vezes você tem a consultoria é mais voltada para quem tem um patrimônio maior, geralmente acima de 300 mil reais. E você tem um patrimônio aí maior, tá perdido, tá inseguro, não tá conseguindo montar sua carteira, tá perdendo dinheiro, tá ganhando menos do que gostaria. Me chama para uma consultoria aí que eu vou organizar seu patrimônio ou resetar tudo e montar uma carteira do zero para você, tá? Todos os links da forma que eu posso te ajudar na descrição. E eu te vejo na próxima aula.